Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Certo? Vamos lá. Gente, eu pensei muito fazer algumas ligações importantes sobre o Ministério do Jabaquara, tá? De um pastor falecido já, ele já faleceu e ele pregava muito, né, na época, o negócio de Cosme e Damião, certo? Ele é um pastor que pregava contra a homossexualidade, enfim, né? Bastante coisa. Então, esse vídeo aqui é mais para quem quer entender o que é a judicialização da fé. A judicialização da fé ocorre quando questões religiosas passam a ser tratadas na esfera judicial, isto é, levadas à justiça, em vez de permanecer no campo da liberdade religiosa e de expressão. Passam a ser julgadas com base nas leis civis e penais, especialmente na área de discurso de ódio, discriminação e direitos humanos. Isso vem crescendo no Brasil por causa de dois fatores principais: expansão das leis antidiscriminatórias, como que protegem grupos LGBTQIA+, e povos afro-brasileiros, tensões entre liberdade religiosa e a liberdade individual que o Estado tenta equilibrar. Pregações e os novos limites. Atualmente a lei não proíbe pregar o evangelho nem citar passagens bíblicas que falam sobre o pecado. O que está em discussão é o que vem sendo alvo de ações judiciais e a forma como mensagens são transmitidas. Um pastor pode pregar que a homossexualidade é pecado, se estiver citando a Bíblia e mantendo um tom doutrinário e teológico, mas não pode usar o púlpito para ofender, humilhar ou incitar ódio contra pessoas LGBTQIA+, ou religiões afro-brasileiras como Umbanda e Candomblé. Ou seja, o problema não está na mensagem bíblica, mas no tom da intenção. A justiça tem interpretado quando a pregação ultrapassa o limite do discurso religioso e se transforma em discurso de ódio, ele passa a violar a lei. Como isso afeta a igreja? Isso tem gerado uma sensação de muitos evangélicos que há perseguição ou tentativa de censura à fé. Por outro lado, juristas e defensores dos direitos civis alegam que não é censura, mas proteção contra abusos. Na prática, pastores estão sendo processados por falas públicas. Alguns conteúdos do evangelho no YouTube e rádio são retirados por denúncia de discurso discriminatório. E há um movimento organizado pedindo maior controle sobre falas religiosas em espaços públicos. O que a igreja pode fazer? Pregar com sabedoria, mantendo firme a verdade bíblica, mas sem cair em provocações. Tá? Separar a crítica moral da ofensa pessoal. O cristão prega arrependimento e não condenação pessoal. Documentar e fundamentar biblicamente as mensagens para mostrar que o ensino da doutrina e não é ataque. Em resumo, temas: pregar contra o pecado inclui a homossexualidade. Situação atual, pode dizer que com base bíblica e sem ofensa direta. Ofender, ridicularizar ou incitar ódio contra grupos. É crime, lei no racismo, Supremo Tribunal Federal, equiparação à homofobia e injúria racial. Falar contra as religiões afro, verdade ou ver desrespeito e incitação a preconceito religioso. Liberdade religiosa continua garantida pelo artigo 5º, inciso 6º, mas com limites diante dos direitos fundamentais de terceiros. O que eu quero dizer sobre isso? Tá? O que acontece na prática? Por exemplo, no caso desse pastor, ele fazia essas pregações, tá? Contra a homossexualidade, pregações contra, por exemplo, no caso, né, ele falava que Deus ia derrubar uma casa de religião, provavelmente de Umbanda. Então isso hoje é considerado, né, por causa aí que a gente vê, né, do PSDB, PT, PSOL e o partido PSF, né, Partido Social Brasileiro, do Tabata Amaral e do Geraldo Alckmin, né, eles têm essa relação, tá bom? É a DECRAD hoje em dia, né, delegação e tal. E é isso. Então muitos pastores antigamente na década de 90, até no século XX, pregavam muito fortemente contra isso, culto de libertação no Jabaquara, lembro até hoje. E hoje em dia, por causa das leis, até a Vila Alpina mesmo, era uma igreja que fazia culto de doutrina, isso.
por exemplo, seitas e heresias. É um estudo que tinha. Hoje em dia acho que não pode mais e tal. E eu quero lembrar exatamente sobre isso, certo? A judicialização da fé, né? No Ministério de Jabaquara, por exemplo, chegou um casal homossexual, o pastor não fez nenhum tipo de ataque ou indireta e tal no púlpito, em nome da santidade ao Senhor, já houve uma melhora, certo? E assim por diante. Então eu acredito que é mais ou menos isso que a gente vai acabar falando.